Vocês a determinada altura referem que a aquisição da linguagem inicia-se aos 3 anos. Cuidado com estes 3 anos, está bem? Inicia-se muito antes. Está bem? Segundo o artigo, os 2 artigos. Está bem. O que eu estou a dizer é cuidado com os artigos que utilizam, porque, mais uma vez, em função daquilo que o professor já me acabou de dizer, realmente os revisores do artigo é que deviam ser chamados à atenção, mas temos de ter cuidado com aquilo que utilizamos. O facto de dizermos que a linguagem se inicia aos 3 anos, obviamente que não é? Se vocês lessem a frase com atenção, iam perceber que não faria sentido. Está aos 3 ou até? Até aos 3. Mas agora Ao falar, então se calhar ao falar. Deixem-me confirmar, posso-vos dizer. Antes dos 3. aí ainda está mais. Também tenho aqui duas questões, ainda que me esqueci, peço desculpa. Margarida, Uma, tu a dizer. Ela a dizer é que disse. porquê é que vocês dizem que são novas tecnologias? Sim, porquê que isso? São as novas tecnologias da comunicação. Quer dizer, algumas já não são assim tão novas. Realmente, não são a tecnologia. São São tecnologias. tecnologias, foi. E queria, vocês terminam o vosso trabalho com uma... É rápido, é só mesmo a vossa opinião. Porque isso depois nós, ao longo do mestrado, iremos discutir isso. Vocês dizem que deveria ser obrigatório nas escolas, língua gestual portuguesa para todos? Sim, era importante. Sim, era muito É um importante. bocado utópico, mas. Não é só. Acho que é editorial. Sim. Sim. E nós achamos Então, que então também temos que pôr toda a gente a saber braille, também temos que pôr todas as pessoas a saber comunicar por símbolos. não fazia mal a ninguém. Não fazia mal a ninguém. Depois eu tenho que jogar para o inglês. E o inglês, e o francês, e o espanhol, Mas tem não, que ser obrigatório? Eu acho que, pelo menos na minha opinião, acho que nós também dizemos isso enquanto língua oficial que é. Não, eu acho que poderia Temos que ser aprender uma inglês. opção. A Exatamente. língua também é. Pois está a ver a coisa. Não, o que nós achamos é que deveria ser uma opção, exatamente como o inglês, como o espanhol, devia lá estar a língua gestual. Era isso. Colegas, tem alguma questão? E agora a Margarida acabou de o dizer e a língua gestual portuguesa infelizmente não é uma língua oficial. É reconhecida na Constituição enquanto Conhecida, mas ainda não é uma língua oficial. Ainda não não é. é uma língua oficial de Portugal. Infelizmente. Se calhar se fosse seria mais Mas fácil. em muitos artigos aparece mesmo. Mas é um erro muito Não, não, está mal. Sim, mas realmente a gente vê muitas vezes também vemos que foi reconhecido em. é reconhecido enquanto instrumento de acesso à comunicação e à educação e à expressão. Então, há mais alguma questão? Podemos passar para o último grupo? Ciência visual? Podem vir todos já? Abraço da escola. Abraço da escola. A nível. Veja se é mais leve o vosso grupo, se está ouvido. Não precisa de partilhar.
Aí fazemos o nosso nome. Também dá. Mas eu faço cancela muito mais rápido. Não, escreves e sai logo, não é? Alguém aqui, está bem? Não, ainda não. Ainda não escrevemos. A Daniela pensou no bloqueio mesmo, bloqueio mental, que estava a pensar. E vai estar uma coisa. Só um bocadinho. E o carro, o carro? Mas é melhor apanhar. Olá, não vai discutir. Pode começar. Então, boa noite. Nós vamos com o tema da deficiência visual. Vamos começar. Começamos pelo nosso mapa conceptual. Decidimos dividir primeiro, começamos pela o definir a nível biológico, o que é, enquanto incapacidade num dos sentidos. Depois passámos a ver que barreiras é que podem estar associadas a esta incapacidade de ver e as soluções consequentes. Dentro da divisão das barreiras fizemos 3 divisões a nível físico, ou seja, a nível físico no sentido estrutural, a nível da informação e da educação a nível intelectual. Depois, dentro das... as soluções foram divididas da mesma forma, proporcionalmente às mesmas barreiras. Definimos que tipo de soluções é que poderiam ser aplicadas especificamente às barreiras físicas, ao acesso de informação e educação, que podemos considerar num todo como acesso à informação intelectual. Ok, deficiência visual, o que é? Segundo a Organização Mundial da Saúde, a deficiência visual é um dano no sistema visual, na sua globalidade, podendo variar quanto às suas causas. Podem ser causas como traumatismo, doença, malformação ou a nutrição deficiente. E quanto à natureza, pode ser congénita,
adquirida, hereditária, e traduz-se numa redução ou perda de capacidade para realizar tarefas visuais. Tipos de deficiência visual. Isto é ao nível de quando aparece a incapacidade de ver. Congénita será do 0 a 1 ano, maioritariamente causada com situações pré-natais ou pós-natais, mas não tem de ser propriamente um dano físico. Por exemplo, é mais associada ao nível de doença do que propriamente a um acidente, mas também pode haver acidentes nesse sentido. Depois, a precoce está delimitada entre os 1 e 3 anos, e a adquirida acima dos 3 anos. Alguns dos motivos que para a adquirida, ou seja, a adquirida tendo a noção que não provém de nenhuma malformação a nível ocular, poderá ser, por exemplo, meningites, diabetes, tumores, várias situações que podem levar à cegueira, que não seja propriamente uma malformação ou uma situação hereditária. A classificação, como podem ver lá em cima, tem a classificação e tem a acuidade visual de Snellen. Snellen foi um senhor holandês que em 1984 fez uma escala de forma a determinar a acuidade visual, que ainda hoje é utilizada, mas temos de ter sempre em atenção que não pode, apesar de se fazer uma avaliação através da escala de Snellen, não se pode dispensar uma verificação oftalmológica para garantir uma precisão maior sobre o grau de cegueira ou uma confirmação no quadro clínico do que é que se passa realmente. A escala de Snellen, todos nós já vimos, por acaso não temos aqui nenhuma imagem, é aquela escala que normalmente vemos nos médicos com letras de diferentes tamanhos. O exame deve ser feito a cerca de 6 metros de distância e há uma avaliação conforme a mesma, uma escala que define a capacidade de visão da pessoa à distância X ou Y, que depois passa para estes dados. Como podem ver, a acuidade visual divide-se a sua classificação como visão normal, que é uma visão comum, que todos nós não, que é o que consideramos o padrão de visão sem qualquer dificuldade. Próximo do normal, pode haver aqueles casos de precisar de óculos e acaba por precisar de óculos, não é? É aconselhável usar óculos nesses casos. Baixa visão moderada já é considerado um caso grave, obriga a utilização de certos materiais para auxiliar a visão mais agravados, mas ainda permite ver sombras, pequenos objetos, mas a uma distância curta em geral. A baixa visão profunda, neste caso já só existe uma pequena capacidade, uma pequena percepção, aliás, de luz. O próximo da cegueira só se vê sombras, quase por completo. A taxa de visão já, neste caso, já só é 10%, como podem ver ali na percentagem. E a cegueira total não tem qualquer percepção de luz. Se não tem percepção de luz, não pode ver, neste caso. Continuando. As causas. Como dissemos há bocado, podem ser doenças infecciosas, acidentes. Por exemplo, se houver um acidente, por exemplo, uma criança que por acidente entorna alguma espécie de ácido nos olhos, provavelmente ficará cega, criança ou adulto ou de qualquer idade. Causas genéticas, normalmente são verificadas logo à nascença.
os envenenamentos, mas os envenenamentos podem ser, por exemplo, o caso do metanol, bebidas alcoólicas, álcool etílico, excesso de álcool pode causar cegueira, para quem não sabe, doenças gerais, influências pré-natais e pode ser hereditário. Quanto antes de entrar nas barreiras, temos a plena noção que, por defeito, o ser humano utiliza a visão para definir a localização dos objetos a nível físico, por defeito. Ou seja, apesar de podermos verificar que está ali de facto uma parede podemos verificar com as mãos, chegar lá e tocar e ver que ela existe, nós ao vê-la deduzimos que ela está lá, não precisamos de lhe tocar, sabemos que está lá, não vamos passar por dentro dela. Para os cegos é um bocado diferente, eles não vêm com essa característica à partida. Isto era só uma nota introdutória, porque vamos definir só. A mobilidade refere-se a uma capacidade inata do indivíduo, enquanto a orientação é algo que se aprende. A nossa interpretação neste sentido é, ao nível da orientação, nós vimos com algo ok, vou saltar esta parte porque agora confundi-me um bocado. Quanto às barreiras, as barreiras que podemos verificar, as barreiras físicas da sociedade, podem ser passeios, rampas, escadas, edifícios mal construídos, no sentido de terem muitas questões arquitetónicas que não se enquadram com as pessoas que estão a ver. Por exemplo, os cantos vivos dos objetos. Cantos vivos são coisas arestas, por exemplo, que podem picar as pessoas e que não estão ao alcance do cego para conseguir verificar ou tocar. Quando toca já se aleijou. As barreiras na educação, por exemplo, falta de certas escolas terem máquinas que escrevam em braille. A formação na leitura de braille também poderia ser maior, e no acesso à informação, os livros adaptados para braille, existe alguma falta de informação, mas há maneiras de alterar isso e vamos ver quais são. Então, as soluções. A bengala é uma das mais comuns que nós vemos no dia a dia. Se uma pessoa cega passa por nós, provavelmente terá uma bengala. Elas podem ser já imensos tipos de bengalas, umas que já funcionam até com lasers e tudo, para calcular distâncias e ver distâncias. Temos o cão-guia, não é? Que são cães que são treinados durante bastante tempo de forma a adaptarem-se da melhor forma à pessoa. O piso tátil, que é para definir limites ou localizações onde não podemos passar. Nós costumamos ver isso muito nas estações de comboio. O braille, enquanto método de escrita adaptado, que vocês já devem estar a passar aí umas folhinhas com características de como funciona o braille. Máquina de braille, a impressora de braille, que é o mesmo sistema, só que com uma impressora normal, e a lupa manual para fazer um aumento da escrita, por exemplo, nos livros. E não é preciso ser quase totalmente cego para se usar uma lupa, às vezes ajuda muito a descansar os olhos. Soluções a nível... Pronto, as primeiras soluções foram mais a nível físico. Estas são mais a nível, por exemplo, multimédia. Temos o teclado ampliado, temos o leitor de texto. Não sei se já usaram um leitor de texto, mas basicamente nós, ao passarmos com o rato em qualquer localização, lemos o que está lá.
Software de ampliação, amplia-nos o ecrã até ao tamanho que nós quisermos. Sintetizador de voz, o melhor exemplo, o exemplo mais conhecido deve ser provavelmente o do Stephen Hawking, que escreve o que quer dizer e utiliza uma voz para... escreve o que quer dizer e vai aparecer uma voz que vai dizer as frases por ele. No que toca à leitura, o livro digital, formato DAISY, por acaso conheci só recentemente. O relógio em braille, que é um relógio que nós abrimos e tem os pontinhos com as horas e conseguimos ver aonde é que está a apontar para vermos as horas. O relógio falante e a audiodescrição. A audiodescrição pode dividir-se em várias formas. Pode ser audiodescrição gravada, sendo que tem que ter o cuidado de... Aliás, toda a situação é planeada e estruturada. A pessoa consegue preparar-se sobre o que vai fazer, é gravada, dá para corrigir erros. Ao vivo, ensaiada, normalmente é quando se acompanha, por exemplo, uma peça de teatro ou um filme durante algum tempo e conseguimos já saber o que vai acontecer, ou seja, a pessoa tem uma preparação prévia. A audiodescrição simultânea é a mais complicada, é a mais propensa a erros. Basicamente é tentar passar toda a informação do que se está a passar o mais rapidamente possível, sem qualquer tipo de preparação. Por isso é muito mais suscetível a erros e por fim temos a audiodescrição em filmes estrangeiros não dublados, que basicamente é fazer audiodescrição e fazer também traduzir, fazer uma tradução, uma dublagem ao mesmo tempo. Desculpa. Sim. Tem que ser no computador. No computador ao bocado tirei o som. Pus no... Ok. Que era para não estarmos a ouvir aquele ruído de fundo. Pois é. É essa. É só fazer aqui uma coisa. Ok. Para sair da sala. Boni faz sinal para Cecília sair da sala. O neto de Paco entra. Está frio. Entrega a Boni a bolsa com as armas e sai. Cecília volta. Vê as armas. Ele se olha. É noite. Boni desce as escadas correndo com a bolsa no ombro. Joga por cima de uma cerca. Pega de novo. Corre por entre arbustos. Pula uma cerca de aranha. Passa por cima de um campo. Cai na areia. Chega à beira de um riacho. Pronto, isto foi um exemplo de audiodescrição gravada. Foi um exemplo da audiodescrição gravada. Passando para as associações que apoiam os cegos. Não vou especificar, são instituições que conhecem as características de tantas pessoas, conhecem especificamente as características dos cegos e maneiras de contornar e há alguns apoios do Estado nesse sentido. Por falar em apoios do Estado, não é? Só pus aqui um dos artigos, que é o artigo 9 da Constituição da República, que são as tarefas fundamentais do Estado, no sentido de promover o bem-estar, a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses.
Ou seja, quebrar essa barreira entre os cegos e as pessoas que vêm, de maneira a todos terem as mesmas condições. Mas também podia referir facilmente o artigo 12, no sentido de ser o princípio da universalidade, o artigo 13, a igualdade, o direito à igualdade, o artigo 26, que define os outros direitos pessoais, ao nível de todos serem reconhecidos a nível da identidade pessoal, desenvolvimento de personalidade e capacidade civil, e prolongar-se-ia ainda por mais leis e características. As conclusões. Para qualquer pessoa com deficiência ou não, a formação da sua identidade social e cultural e a sua autonomia, que podem ser constituídas com liberdade e possibilidade de comunicação com o mundo, é incrível. Faz parte da cidadania e da democracia garantir à pessoa com deficiência o direito a uma vida social de oportunidades iguais. Daí contrariar a ideia de barreiras. Por fim, são muitas as barreiras que as pessoas com deficiência encontram no seu dia-a-dia, mas muitas são as possibilidades para contornar essas mesmas barreiras, quer institucionais, quer a nível pessoal. E quando se diz quer a nível institucional, quer a nível pessoal, é porque há uma obrigatoriedade a nível constitucional do Estado de promover ou contrariar essas barreiras, no sentido de promover o bem-estar e a dignidade e os direitos, a igualdade de todos, mas também há a possibilidade de as pessoas, a nível individual, promoverem uma melhoria na sua própria condição de vida, adaptando, por exemplo, coisas como a sua própria casa para facilitar algumas tarefas. Concluíram? Já ultrapassou largamente o tempo. É só deixar uma frase que é: grandes mudanças acontecem de dentro para fora. Ficamos a pensar nesta ideia. Não sei, talvez possamos dar a palavra à Marilene, se ela quiser fazer algum comentário. Marilene? Oi? Oi? Estava a perguntar se a Marilene tem algum comentário. Marilene tem algum comentário? Marilene? Sim, estou conseguindo acompanhar. Eu não consegui ver o que estava acontecendo aí dessa vez, não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, consegui ouvir perfeitamente tudo. Não sei, eu posso falar alguma coisa do que é, de como que estão as coisas aqui no Brasil, né? Que a gente é a mesma coisa de sempre, tem uma legislação que tem várias coisas na legislação que não são cumpridas na prática. Isso eu acho que é uma... Vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Mas a gente tem tido várias ações assim na área cultural, tem aumentado assim a oferta de programas e de peças de teatro e até mesmo algumas ações de cinema com audiodescrição. Isso tem acontecido. Mas nenhuma solução, alguma coisa que mude o quadro na questão da educação, né? Que se discute se haverão as escolas específicas ou se vão ser as pessoas com deficiência vão ser inseridas nas escolas convencionais. Se define que vai ser isso, mas nada se faz para que isso aconteça na prática. Então eu acho que os problemas são mais ou menos os mesmos, né, que acontecem, é mais ou menos isso. Então, vamos... Então, eu vou deixar as... Consigo, mas tenho que descer a segunda.
Então eu vou deixar as questões aqui para os meus colegas, vou só fazer alguns comentários. Em primeiro lugar, já tive a oportunidade de dizer ao João, eu sou Catarina Mangas, é um apelido estranho, não sou Manas, está bem? Dois comentários em relação ao conteúdo do vosso trabalho. Vocês enunciaram as barreiras físicas, colocaram 3, passeios, escadas, rampas. Curiosamente, aqui os exemplos que deram, nenhum deles se encaixou nestas barreiras, o que quer dizer que se calhar faltavam aqui muitas outras, ou pelo menos referir que há mais. O João deu o exemplo da existência de uma parede que não esteja assinalada, arestas, portanto, nenhum dos exemplos vai ao encontro daquilo que vocês enunciaram no trabalho. Depois, tanto no trabalho escrito como na apresentação de hoje, há muita confusão entre cegueira, entre deficiência visual, entre baixa visão. Cuidado, está bem? Por exemplo, vocês têm nos títulos, na página 6, no título, tem logo cegueira e por baixo tem definição de deficiência visual. Não é a mesma coisa, está bem? Depois, mais à frente, na página 8, tem uma tabela em que já enunciam a baixa visão. E depois, mais à frente, na página 10, tem barreiras para as pessoas com cegueira. Afinal, em que é que ficamos? Como é que substituiriam? O que é que colocariam no título? Vocês põem a deficiência visual dentro da cegueira, não é? A cegueira é o grande título. E põem a deficiência visual ao contrário. E aqui na apresentação aconteceu o mesmo. Vocês foram dando exemplos. E referiam sempre à cegueira, quando na verdade o que queriam dizer era deficiência visual. Até que depois no quadro que vocês apresentam, que é quadro e não tabela, como vocês lhe chamam, vocês acabam por referir exatamente os vários tipos, não é? E referem a baixa visão. Mas o título é cegueira. Então, cuidado com isso. Bem, também dado que avançado da hora e dado que esteja imenso tempo, eu não vou alongar muito, mas queria chamar a atenção, não só para vocês, como para todos os grupos. Eu fui-me esquecendo, quase todos os grupos utilizaram a palavra portadores. Nós tínhamos dito na primeira sessão que portadores não era um termo completamente em desuso. Portar, ninguém porta nenhuma deficiência. Não é uma coisa que se põe e que se tira, entendido? Portanto, não quero ver mais em nenhuma unidade curricular este termo usado, entendido? E ainda no outro dia a professora disse. Sim, estou sempre a dizer. Nós depois de enviarmos o trabalho, por acaso comentámos uma com a outra exatamente essa frase: ninguém porta nada. Vocês são portados com outra coisa. Com outra coisa, exatamente. Depois, atenção, mais uma vez, refiro, não há fontes, não há datas ao longo do trabalho. E vocês têm que começar a ter atenção a esse tipo de coisas. Sim, isto no fundo era para todos. Eu fui chamando a atenção de todos. Toda a gente, ninguém põe as fontes, ninguém põe as datas, não põe as páginas, legendas, não legendam as figuras. Portanto, isto é um pouco para todos, mas também se aplica a vós, claro. Bem, passo agora para ti. Bem, só acabando ali o que a professora Célia estava a dizer, vocês têm que pensar quando fazem um trabalho escrito. Nós nos especializamos em uma norma, mas existem normas globais que os trabalhos escritos têm que ter. Nomeadamente, índices de legendas, de figuras, de quadros, de tudo, lista de siglas, acrónimos e abreviaturas, okay? Referências, normas APA bem feitas, citação direta com o número de página, ok? Vocês, todos os grupos, sem exceção, falharam, ok? Nós pensamos, e até houve uma altura que andaram a perguntar no fórum se iam por algumas coisas e eu não respondi propositadamente, porque acho que neste nível de ensino, depois respondeu a professora Catarina. Portanto, nós neste nível de ensino não temos, vocês as normas estão em todo lado, ok? E portanto há coisas, e como vocês falharem coisas básicas e vão ser penalizados todos por terem falhado essas normas básicas, ok? Aqui acerca do vosso trabalho, vamos aí aos tipos de cegueira, ou aquela onde vocês põem congénita e isso tudo. Põe aí no slide. Você que usou o Prezi.
Pronto, o que me faz assim um bocado de confusão é o congénita, e vocês têm falado de congénita e pós-natais. E vocês foram buscar isso aonde? Congénito não é pós-natal. Quanto muito é pré, poderá ser perinatal. É isso. Pós-natal nunca. Sim. Então, fui eu que me enganei na palavra. Ok? Nós estamos aqui, este neto curricular é mesmo noções de ciência e capacidade. Um dos principais objetivos é adequar conceitos e linguagem. Ok? Pronto, ficamos por aqui hoje. Muito obrigado por todas as vossas apresentações. Vamos fazer então agora. Fazemos um pequeno intervalo. Para irmos petiscar qualquer coisa. Qualquer coisa, um quarto de hora, 20 minutos no máximo. A cantina já fechou. Toda a gente Porque colocou assim temos a nossa mesa redonda e nós já temos cá os convidados todos.